Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Amanhã, domingo, vai ser Dia dos Pais. Eu queria refletir sobre os pais, porque eu cheguei à conclusão e através de uma reflexão que os pais, muitas das vezes, são as piores pessoas do mundo, né? A figura de pai e de mãe, né? Daquele que gera, né? Daquele que faz um filho, né? Justamente por que eu digo isso, né? Porque se você, só de você colocar um filho nesse mundo, você já é uma pessoa má, né? E principalmente se você não tem condição econômica nenhuma, intelectual, cultural nenhuma, né, para poder educar essa criança, né? Então, se você é pai e mãe dentro desse contexto, né, você é uma pessoa má. Eu digo isso refletindo sobre mim mesmo, porque hoje eu estava pensando, né, eu não tenho por que comemorar amanhã, né? Porque eu não queria nem ter nascido, né? Então, por que eu vou comemorar o Dia dos Pais, né? Justamente porque eu estava vendo o discurso do Renan Santos, candidato à presidência, uma pessoa que deveria ser como um pai para a nação, né? Discussão no Congresso do Paraná, e eu cheguei à conclusão, né, de que nascer, para ter que viver nesse mundo e ter um cara desse como meu representante, né, como um líder de um país onde eu vivo, de um território onde eu vivo, né, é uma maldade muito grande, né, estar no mundo, me colocar no mundo para conviver com pessoas como ele. E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque quem é o homem que o filho, tendo fome, lhe pedindo pão, o pai lhe entrega uma pedra? E eu respondo que esse é o presidente que a sua nação tendo fome, tendo necessidade, lhe pede uma migalha, uma Bolsa Família, e ele dá trabalho, ele dá uma pedra no lugar do pão. Por que eu digo isso? Porque a solução para o Renan Santos, para todos os problemas da sociedade, é reduzir gastos dos programas sociais. Então, ele é aquele pai, ele é aquele presidente de uma nação que o filho tendo necessidade de pedir um Bolsa Família para comer, ele oferece trabalho, né? Ele é um cara que disse ser ateu, certo? E já disse isso várias vezes e hoje estava dizendo basicamente que Deus não escreve torto por linhas, não escreve, dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas, se referindo à história dele, ou seja, invocando o nome de Deus como se a história dele fosse guiada por Deus até aquele momento, né? Ou seja, usando o nome da religião para enganar as pessoas quando ele mesmo se diz ateu, né? Aí foi perguntado para ele o que ele vai fazer para resolver o problema da criminalidade, né? Aí o cara vai tirar a bolsa, cortar a renda dos aposentados, das pessoas que recebem Bolsa Família, justamente para construir mais presídios, sabendo que presídio nunca resolveu nada, né? Nós somos, inclusive, desumanos, né? Por terem pessoas dentro de celas, né? A humanidade não é perfeita, né? Mas nós não resolvemos nada com os presídios, com células, né? Então, senhoras e senhores, veja bem, o Renan Santos, né? Foi perguntado para ele como que ele ia lidar com a questão do El Niño, a catástrofe climática que está vindo por aí, que pode trazer muitas inundações e enchentes. O cara disse que iria cortar gastos para investir na infraestrutura, no método, né, de prevenção, como se isso resolvesse alguma coisa, né? Você não precisa ser prevenido, né, de que um furacão vai chegar, porque quando o tempo começar a se fechar, os seus próprios olhos vão ver o furacão se formando no céu, né? Então, cortar gastos para fazer uma política de prevenção, para impedir catástrofe, não funciona também, né? Por quê? Porque dependendo da enchente, você não controla a natureza, você não é nada perto do poder da natureza. Dependendo de como as coisas estiverem no clima, uma cidade inteira pode ser inundada. Tudo pode desaparecer do dia para a noite. O máximo que você pode fazer é tentar salvar a sua vida. Se a política de prevenção funcionasse, as pessoas não fumariam, as pessoas não beberiam no volante. Sabe por que elas bebem no volante? Porque elas fumam, mesmo tendo campanha de prevenção, que faz mal? Porque as pessoas não nasceram com uma lei programada dentro delas, com uma forma de viver programado dentro delas, como a gente espera que elas vão viver, certo?
Então, para mim, ele é o péssimo presidente. Ele é o cara que faz com que eu não tenha motivações para comemorar o Dia dos Pais, porque o Dia dos Pais é o dia do cara que fez filho. E esse filho sou eu, gerou na barriga da minha mãe, no útero da minha mãe, para me conviver com um cara como ele. E eu não quero comemorar isso, né? Porque, veja bem, senhoras e senhores, nenhuma das políticas dele funciona, né? Você vai tirar dinheiro do pobre que já não tem nada, porque o problema nunca foi dinheiro, senhoras e senhores. O problema nunca foi dinheiro. Qualquer um daqueles que diz que tem que tirar daqui, tirar dali, cortar gasto aqui ou ali para resolver algum problema da população está mentindo, porque nunca faltou dinheiro. O problema nunca foi dinheiro. Se eu fosse presidente, eu diria o seguinte: vamos distribuir a renda, as riquezas da terra, porque todos são herdeiros das riquezas naturais da terra, porque todos nasceram na terra, né? Então, a gente fazia a troca. Temos tudo que precisamos. Não precisamos de dinheiro. Nós temos mão de obra. Nós temos ciência, conhecimento. Nós temos riquezas naturais. Esses três elementos já formam uma vida próspera, né? Mas ele é o cara que diz que tem que cortar gasto. Ele é o cara que diz que é ateu, mas agora usa o nome de Deus agindo da pior forma possível. Como o rei Salomão disse, pecado, o trabalho é para o pecador. Ele é o cara que é presidente, que nem quer trabalhar e nem trabalha, comparado a um cara que vira uma maceira, né? Um cara que enche uma laje, que pinta uma casa. Relacionado ao trabalho do presidente, comparado ao trabalho do presidente, não é nada, né? Não sabe o que é ser um predeiro, o que é carregar cimento, não sabe o que é fazer nada disso, desentupir um cano, né? Esse cara que não trabalha, que está no papel de presidente, como se estivesse lá colocado por Deus, quer cortar a renda básica do povo, cortar dinheiro do povo, para mandar o povo trabalhar. Ou seja, tratando o povo como se o povo fosse pecador, como diz o rei Salomão, tivesse que trabalhar e juntar riqueza para ele, que é o rei, é o presidente, e agrada a Deus, invocando o nome de Deus, sem que já disse que é ateu, que não acredita em Deus, mas tudo isso para manipular o público religioso, né? Então, ou seja, o negócio dele é cortar gasto, sem que dinheiro nunca foi o problema. Imprime mais dinheiro, distribui dinheiro, e o problema nunca foi dinheiro, né? Com as terras que nós temos, com as prosperidades que nós temos naturais, nós podemos alimentar o nosso povo muito bem sem precisar de dinheiro. Porque nós somos a própria fazenda do mundo. Nós temos tudo, nós temos gado, nós temos riqueza natural, nós temos água doce, nós temos tudo. Certo? Nós temos tudo que nós precisamos para viver a vida mais digna possível. Certo? Porque nós vivemos num país onde tudo que nós produzimos, nós exportamos e damos para as pessoas que estão fora. Tanto que para as pessoas, já vi algumas vozes dizendo aí, que planta café aí, de onde lavoura, dizendo que o brasileiro mesmo toma a casca do café. Porque o miolo do café, a parte boa do café, vai para fora, vai para a China, para outros países. Então, se eles não quiserem negociar com nós, a gente não vai estar perdendo, porque nós vamos consumir aquilo que produzimos, ficaremos de barriga cheia seremos felizes. Eu garanto para vocês, né? Eu não sou aquele idiota que vai preferir a tecnologia no lugar da água, que vai preferir a internet no lugar do fogo, certo? Entre ter que escolher entre um e outro, né? Então, ou seja, quer que o dinheiro continue sobrando? O que você faz? Vira a economia para dentro. Quer que sobre dinheiro? Em vez de gastar e vender produtos brasileiros para receber em dólar, que só vai servir para o brasileiro gastar se ele viajar para lá, então isso vai ser só as elites, para, né, de vender as coisas para lá em dólar, né, e começa a deixar o real circulando dentro do próprio país. Pelo menos as pessoas vão poder comprar mais dos seus próprios alimentos, comer mais do seu próprio alimento de qualidade. Então, melhorar as vidas das pessoas nunca teve a ver com corte de gastos. Porque programas sociais do governo para a população é investimento, não é gasto.
Eu digo isso justamente por quê? Porque eu fiz parte de programas sociais do governo, por exemplo, o tempo integral. As pessoas às vezes falam como eu, né, que eu sou inteligente, que eu falo bem, tenho conhecimento sobre as coisas. Aí eu digo para elas justamente por quê? Porque eu vivia no tempo integral na escola, a gente estudava biologia, química, matemática, tudo durante o dia, praticava esporte durante a tarde. Mas isso só era possível por quê? Por causa da bolsa do governo, dos programas sociais. Isso não seria possível se o governo tivesse cortando gastos, porque na verdade não era gasto, era investimento. Aí essa escolaridade que eu tive me tornou uma pessoa muito boa, a ponto de ser agradável com as outras pessoas e útil quando necessário, né? Ao ponto de identificar esse cidadão como um problema para a presidência. Porque nenhum governo resiste se não trabalhar com esses princípios, que é a liberdade, porque você precisa de liberdade para poder trabalhar, para pensar, para refletir, para criar, né? Da igualdade e da fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. E se você é contra a distribuição de renda, é contra programas do governo para as pessoas, é contra gastar com o povo, chama e quer impedir isso com corte de gastos, você não é um pai fraternal como o presidente deveria ser, um pai fraternal que trata com igualdade os seus. Porque, para quem pensa diferente dele, ele chama como se fosse rato, desumaniza as pessoas, né? E os que pensam como ele mesmo disse, são os mais inteligentes, os melhores. Isso não existe. As pessoas são iguais, desde que tenha as condições, né, iguais. Uma pessoa é mais inteligente do que a outra porque ela teve mais condições, teve mais acessos. Muitas pessoas não tiveram um tempo integral como eu tive. E se depender do Renan, que é um pai não fraternal, que não trata com igualdade seus filhos no papel de governo, de presidente, jamais terá tempo integral. Por quê? Porque ele quer cortar gastos, né? Não quer dar nem Bolsa Família, quanto mais o tempo integral na escola. Em vez de criar a escola e mais tempo integral e dar mais renda básica, para diminuir a criminalidade, porque a criminalidade está envolvido muito sim na classe mais pobre por causa da condição econômica, a pessoa rouba para comer basicamente, né? Distribuição de dinheiro ajuda a combater isso, mas para ele isso é gasto, não é investimento. Então você tem que cortar, prefere construir mais presídios do que universidades, sabendo que o presídio não muda a pessoa. Só o fato da pessoa estar trancada como se fosse um animal dentro de uma jaula, já psicologicamente já não tem como a pessoa, não tem salvação. É como o religioso que procura Deus para ter salvação, mas justamente por causa da procura dele em Deus para ter salvação, que ele não tem salvação, né? Então, senhoras e senhores, vou terminar esse vídeo aqui aos 13 minutos e 33 segundos, 13 minutos porque eu nasci em 13 de novembro, uma homenagem ao meu mês, né, que também é o mês 11, o número sagrado, né, e também representa as 13 famílias que governam o mundo, que mandam no mundo, e 33 porque Jesus morreu com 33 anos, justamente por quê? Porque fez o que não deveria ser feito, agiu do jeito que não deveria agir, como essas pessoas fazem hoje.